Bom dia, dia 21 de janeiro de 2024. Levanta-te! Mais um domingão para a gente adorar o nosso Deus, né? No tempo se cumprirá. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como me prometeu. Estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Isso está em Josué 14, 10 e 11. Josué foi o sucessor de Moisés, né? Para conduzir aquele povo para a terra prometida. E que a gente aprenda, né? A honrar o legado que a gente recebe, né? Que a gente aprenda a respeitar e a manter viva aquela memória daquela pessoa que fez tanto e que a gente recebeu aquele legado como um presente, né? Eu vejo isso muito na minha vida, né? O meu mano partiu para a glória, ele era pregador da palavra, um grande homem de Deus. E eu tento na minha caminhada de Deus honrar o legado que eu recebi dele na igreja que eu congrego, que é a mesma que ele congregava. Lógico que cada um tem seu chamado, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história com Deus, né? Isso daí, Deus tem uma particularidade com cada um, uma intimidade, porque para Deus todos nós somos filhos únicos. E a palavra do dia é resiliência, que a gente aprenda, né, a viver ela na nossa vida, né? Porque os desafios e as dificuldades aparecem para todos, né? Mas que a gente saiba superar, a ter tranquilidade, a como olhar a situação e resolver da melhor forma possível e tentar sair dela o menos frustrado, o menos machucado, né? E a indicação bíblica hoje fica em Mateus 12, onde Jesus já declara que Ele é o Senhor do sábado também. É lícito, sim, curar, trabalhar e comer, né? E aqueles discípulos dele estavam colhendo para se alimentar e os fariseus estavam ficando perplexos. Jesus curou todas aquelas pessoas que foram atrás dele naquele sábado, né? E os fariseus começaram a querer perseguir para matá-lo. E Jesus logo se retirou dali, porque não era chegado o tempo dele se entregar, porque Jesus veio para se entregar por nós, para nos salvar, para nos libertar. Deus não deu poder a nenhum homem de pegar Jesus e matar. Foi ele que se entregou, mas no momento certo, na hora certa. E hoje aqui começou falando assim, no tempo se cumprirá. E as promessas do Senhor se cumprirão na tua vida no tempo certo. Aguente passar pelo processo. Tenha resiliência, viu? A religião muitas vezes ela cega, ela contamina, né, o ser humano. E a gente vê isso bem nos fariseus, né? Que eles queriam viver tanto a Torá, tanto a lei de Deus, lá do princípio do Antigo Testamento, e não aceitavam, não reconheciam, não viam os sinais e prodígios de Jesus. Que a gente aprenda a ser manso e humilde como Jesus foi. Os fariseus o acusavam que ele expulsava demônios pelo Beelzebu, né? O príncipe dos demônios. E Jesus deixou mais um ensinamento, né? Que um reino dividido, ele não se subsistirá. Então a gente tem que ter isso na nossa mente, né? Como que alguém vai levantar contra ela mesmo, né? Foi isso que Jesus ensinou. Jesus veio pelo poder e mover do Espírito Santo, enviado por Deus, para fazer tudo o que Deus já tinha destinado ele a fazer. Jesus em nenhum momento desobedeceu ou foi fazer a sua vontade própria da carne, porque ele veio como homem, né? Ele veio o verbo vivo, mas ele em nenhum momento viveu no pecado ou no querer dele. Jesus foi puro santo até o momento de entrega total na cruz para nos salvar. Deixa bem claro, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E todo o pecado do ser humano será perdoado se ele se arrepender. Por aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, este não será perdoado, nem aqui nesse século, nem no século futuro. Então que a gente aprenda a guardar a nossa boca, a nossa língua, porque muitas vezes a boca fala do que o coração está cheio, né? Não adianta ser religioso e não ter Cristo dentro do seu coração, não ter o amor de Deus, não ter a paz, não ter o verdadeiro entendimento, né? A gente tem que aprender a ser conduzido pelo Espírito Santo.
E o Espírito Santo nos traz paz, nos traz tranquilidade, nos traz amor, serenidade, nos traz discernimento. Por isso que a gente tem que buscar e pedir, porque quem busca, acha. Nossas palavras seremos ou justificados ou condenados. Se as palavras que saem da sua boca hoje servisse para ela te curar ou te matar, você seria curado ou morto? Que a gente vigie a nossa boca, as nossas palavras. E é nessa passagem que Jesus fala, raça de víboras, um ódio, uma perseguição, né? É querer ser correto demais com uma coisa, procurando acusação de onde não tem, né? Não tinha base em nada eles para acusar Jesus de tudo que estavam acusando e o perseguindo, né? Porque não tem como sair fruto bom de uma árvore ruim e não tem como sair fruto ruim de uma árvore boa. Então, pelos frutos se conhece a árvore. E Jesus faz um grande alerta. Quando ele vai expulsar demônios, ele ensina para seus discípulos. Aquele ali que foi expulso dali, que saiu dali, ele fica vagando. Porque Satanás está ao derredor, querendo uma brecha para entrar e estragar a sua vida, a sua família. Então a gente tem que viver em vigilância e oração. E aí Jesus fala que aquele espírito imundo que saiu dali, se ele voltar e encontrar a casa vazia, ele volta com mais 7, faz a arruaça pior do que ele já tinha feito antes na vida da pessoa. Então que a gente busque sempre nos encher da glória de Deus, da graça de Deus, que a gente busque se alimentar da palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz e ela faz mudança na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente passa a olhar com os olhos do Cristo, a ter mais amor, mais paciência, mais solidariedade, a gente a buscar ter mais temor em Deus, a pensar antes de falar. Capítulo 12 de Mateus se encerra com um ato tão lindo de Jesus, ele nos incluindo na sua família, a família real. Aqui na Terra, a gente fala que famílias são aquelas que têm laços de sangue, né? Mas tem amigos que são mais chegados que um irmão, né? E quando alguém te incluir na família dela aqui, valorize essa pessoa, valorize e honra essa família que você está convivendo dentro da casa dela. Não sai de dentro da casa dela falando os defeitos, não. Porque todos nós temos defeitos, temos falhas, porque somos pequeninos. Mas todo dia a gente tenta se consertar. E quando alguém te incluir nessa família, abraça essa família com amor. E é isso que Jesus vem nos ensinar. Quando falam para ele, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão te esperando lá fora do templo. Ele fala, quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, de Deus que está no céu. Ai, que lindo! E assim somos filhos adotivos de Deus. Jesus morreu para nos salvar e nos deu esse legado de irmão de Cristo. Então que a gente fique com isso, né? E com essa palavra, vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, porque Tu nos amou de uma forma tão grande, tão maravilhosa, que deu Seu Filho unigênito, Senhor, para vir nos salvar, nos resgatar das trevas, da maldição do mundo, Pai, dessa maldade que existe, Pai, muitas vezes no meio do ser humano, querendo levantar um contra o outro, Pai, querendo ter contendas, brigas, discussões, inveja, Pai. Oh, Pai, nos livra, Pai, disso, faz com que a gente seja seres humanos melhores, Pai. Nos ensine a ter resiliência, a tirar o melhor de toda a situação, Pai. Nos ensina, Pai, ser manso e humilde como Jesus, Pai. Nos ensina, Pai, viver a irmandade, Senhor, a amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Esteja conosco, Pai, nos enchendo da Tua presença, Espírito Santo, porque nós queremos ser como Jesus. Porque se a gente aceita como Jesus, como único e suficiente Salvador, Ele é o nosso irmão, Pai, e nós queremos viver nessa irmandade, Pai, caminhando e trilhando os passos que Jesus teve aqui na terra, Pai, demonstrando sempre, Senhor, humildade, Senhor, e obediência a Ti, Pai. Nós queremos ser filho do agrado do Teu coração, como Tu falou isso do rei Davi, que esse era um filho do agrado do Teu coração. Sim, Papai, nós queremos ser, Pai. E quando João Batista foi batizar Jesus, logo se apareceu Tua voz exclamando, este é meu filho amado, a quem eu me comprazo muito. Oh Deus, que o Senhor possa falar assim da gente um dia, né? Que a gente possa ser justificado pelas nossas palavras, palavras de amor, de incentivo, que a gente sempre esteja para aquele amigo que precisa, que a gente esteja com palavras de incentivo, de persistência, de fé para com os nossos amigos. Que Deus abençoe o seu domingo
e vá ao templo adorar o Senhor nesse dia. Louve ao Senhor, adore Ele em verdade e espírito, porque fala na palavra dele que ele procura os verdadeiros adoradores. Então, se ele procura os verdadeiros, é porque existem os falsos. Que a gente não louve só Deus dos nossos lábios, mas que a gente louve do nosso coração, que a gente encha o nosso coração com a presença do Santíssimo e que assim a gente vai aprender a viver em santidade. Em nome de Jesus. Amém.